Bom dia para os nossos telenautas da TV 247. Hoje, manhãzinha de quarta-feira, dia 28 de setembro, manhãzinha chuvosa aqui em São Paulo. Faltam apenas 4 dias para as eleições de 2022, pleito presidencial, que está deixando muita gente ansiosa, pois Lula tem todas as chances de vencer no primeiro turno. Vamos começar, então, falando de pesquisa nesse boletim especial Eleições, que eu sei que é de pesquisa que vocês querem saber. Eu também. Então, vamos compartilhar. Pesquisa que saiu, que aponta vitória de Lula no primeiro turno com 50,5% dos votos válidos. Então, é mais uma pesquisa que indica essa importante informação. Pesquisa Quaest sobre eleições presidenciais divulgada na madrugada desta quarta aponta Lula à frente com 46% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Bolsonaro com 33%. Em seguida, aparece Ciro com 6%, Simone com 5%, Soraya com 1%. Em relação ao levantamento anterior, divulgado há uma semana, Lula cresceu 2 pontos e Bolsonaro oscilou 1 ponto para baixo, dentro da margem de erro. Os demais candidatos ficaram estáveis. Votos brancos e nulos e abstenções somam 4%, enquanto os indecisos correspondem a 5%. Também foi testado um cenário de segundo turno, apontando Lula com 52% e Bolsonaro com 38%. Então, é mais uma pesquisa, né, que indica aí o crescimento de Lula. Lula segue sendo o único candidato que cresce nas pesquisas. Isso é muito importante, pois configura, né, deixa aí cada vez mais firme um terreno para um primeiro turno, uma vitória no primeiro turno, neste momento histórico que o Brasil está enfrentando, pois essa questão do voto útil está ganhando aí o coração dos brasileiros, né? Precisamos expulsar Bolsonaro imediatamente do poder, e é essa consciência que o brasileiro tem neste momento. Bom, vamos falar sobre o Felipe Neto, que ele, inclusive, aí entrou de cabeça na campanha do Lula, e eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo em que ele narra aí, né, a propaganda da campanha. As armas deles são pistolas e fuzis. A nossa arma é o voto. E nessa eleição, votar no Lula vai muito além de votar no candidato. É votar pela paz, pelo respeito, por um país mais justo e solidário. Falta pouco, muito pouco, para a gente começar um novo país. A mudança tem data, 2 de outubro. Vote 13 para vencer o ódio. Então, essa foi aí a propaganda, né? Em que Felipe Neto, inclusive Felipe Neto, ele encontrou aí com a Dilma no domingo e postou em suas redes sociais um pedido de perdão que ele fez à presidenta por todas as ofensas aí à campanha durante o processo golpista de impeachment contra a presidenta legitimamente eleita, que não cometeu nenhum crime. Então, o Felipe Neto pediu perdão aí, né, por ter sido aí massa de manobra dessa mídia lavajatista, golpista, que derrubou também, né, que foi um braço principal para o processo de impeachment. Então, o Neto fez essa autocrítica e foi muito aí elogiado nas redes sociais pela postura digna, né, de você errar e poder aprender com os erros, né? E a Dilma respondeu, né, com muita, sempre muito classuda a Dilma, né? Respondeu agradecendo a mensagem do Felipe Neto. Bom, vamos falar sobre declarações de voto. Temos declarações de voto globais, temos declarações de ex-ministro do STF. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Ela, gente, a Angélica, ela que é a esposa aí do Luciano Huck, declarou voto em Lula. Agora, né, agora cedo, ela fez aí essa declaração de voto. A apresentadora Angélica foi às redes na noite desta terça-feira para declarar o seu voto no ex-presidente e afirmar que jamais cogitou optar por Bolsonaro nas urnas. Então, o que aconteceu foi que a Mônica Bergamo, ela publicou uma matéria com a Angélica, dizendo que a Angélica ainda estava em dúvida em relação ao seu voto para presidente. E aí a Angélica compartilhou essa matéria da Mônica, dizendo que não, ela já tem um voto, que é o Lula, e que em nenhum momento ela pensou em votar em Bolsonaro. E outra pessoa, né, que sempre foi isentona aí em relação a questões políticas, foi a Xuxa, né? A Xuxa, ela que é extremamente... Ela odeia o Bolsonaro, ela faz aí campanha aberta contra o Bolsonaro. Ela usou suas redes sociais para indicar o voto
no petista. Então, outra declaração de voto importantíssima, né? Que sai desse clichê aí de alguns globais que são aí, né? Os globais que são bilionários e que geralmente não se posicionam politicamente. Mas Xuxa também fez essa declaração. Inclusive, os internautas, né? Brincaram, porque é o trio, né? A Angélica, a Xuxa e a Eliana do SBT são muito amigas, é um trio de amigas. E aí os internautas estão dizendo, né? Poxa, Eliana, dá aí a sua declaração de voto, só falta você. No entanto, ela tem aí, na casa em que ela trabalha, a SBT, é uma casa extremamente bolsonarista. O Silvio Santos, inclusive, né, ele é genro do Fábio Farias, que é o ministro das Comunicações. Então, tem muito interesse em jogo. A Eliana não tem essa liberdade aí, né? Ela é contratada pelo SBT. Então, realmente, é uma situação, mas, né, vamos aí aguardar, né, se a Eliana não faz essa declaração de voto. Quem fez uma declaração de voto também muito importante foi o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Ele, né, é conhecido pelo seu posicionamento antipetista, principalmente ele envolvendo a questão do mensalão. Ele chamou o Bolsonaro ontem de um ser abjeto e declarou o voto também no ex-presidente Lula. Declaração de voto essa importantíssima, que mostra o sentimento do brasileiro de entender essa eleição como um plebiscito. Não é uma eleição qualquer. Bolsonaro pode dar um golpe de Estado a qualquer momento e precisamos cravar o voto em defesa da democracia. Então, foi isso que o Joaquim Barbosa ressaltou num vídeo em que ele divulgou nas redes sociais. Bom, vamos falar de bomba, né? Mais uma bomba envolvendo o clã Bolsonaro, mais uma bomba envolvendo Flávio Bolsonaro. Esse assunto que eu vou passar para vocês, essa pauta extremamente complexa, né, que mostra mais uma vez como Flávio Bolsonaro, né, tornou-se este homem com tanto dinheiro, com salário de senador, mas dinheiro mesmo, né? Como esse homem tem todo esse poder aquisitivo. Vou compartilhar com vocês a matéria que dá detalhes a respeito desta nova denúncia. Flávio Bolsonaro se envolve em disputa por mansão de 10 milhões em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Flávio foi arrolado como testemunha em um processo que envolve a disputa por uma mansão de 10 milhões, localizada na paradisíaca Ilha Comprida, em Angra. A casa tem 11 suítes, praia, cachoeira, piscina, quadra de tênis, heliponto, entre outros grandes luxos. O imóvel foi vendido em 2020 para a Sport 70, a empresa do jogador da seleção Richarlison e de seu empresário. Em maio de 2022, porém, a Justiça, em decisão liminar, transferiu a posse do imóvel ao advogado William Tomás, amigo de Flávio Bolsonaro. Tomás entrou na briga pela mansão há 2 anos, desde que Flávio se encantou com o lugar. Após tentar, em 2021, comprar o imóvel, da mesma pessoa em que a empresa de Richarlison havia adquirido, Tomás iniciou uma batalha judicial cheia de episódios dramáticos, incluindo uma senhora de 78 anos que disse ter sido enganada para assinar um documento e a expulsão de uma mulher grávida de casa durante a noite pela PM, em maio deste ano. Flávio conheceu a mansão no último final de semana de julho de 2020, quando foi a Angra acompanhado de sua esposa. Convidados pelo ex-senador Wilder Moraes para conhecer o imóvel, foram recebidos pelo então dono Antônio Marcos, que já negociava a venda para a empresa de Richarlison. De volta àquele dia de julho de 2020, após Antônio Marcos, Flávio e os demais passarem o dia entre o mar e a cachoeira, o grupo se encontrou novamente para um jantar na casa de Wilder. E Antônio Marcos contou que eles seriam os seus últimos meses na mansão da Ilha Comprida, já que o imóvel estava sendo vendido para a empresa de Richarlison. 5 meses se passaram e em 1º de janeiro de 2021, Antônio Marcos recebeu um telefonema informando que Flávio estava à frente à casa. E desta vez acompanhado por um amigo a quem queria mostrar o imóvel. Era Wilder Tomás. Os dois haviam ancorado uma lancha em frente à propriedade, sem terem sido convidados por Antônio Marcos, nem por quem naquele momento já eram seus donos, Richarlison e seu empresário. Então, uma trama, depois quem quiser ter acesso aí à matéria, é nosso atual destaque no site Brasil 247. É uma trama digna de novela, de filme, aí, de Bang Bang, né? Pois mostra, né, que o Flávio Bolsonaro foi como convidado nesta mansão, né? Se encantou, a mansão já havia sido vendida,
Só que ele entrou com tudo, né? Entrou com o pé na porta e mandou o seu advogado entrar nessa disputa, passou aí a rasteira, né? Só que o Richarlison já tinha essa aquisição, então começou uma disputa aí sobre este imóvel, né? A pergunta que fica para além disso tudo, da trama, da mulher ter sido expulsa do lugar grávida, inclusive tem os detalhes dessa matéria, quem quiser entender melhor esse processo, é só entrar na matéria, tem vídeos nessa matéria, tá muito completa. Mas a questão que fica será que o Flávio Bolsonaro comprou este imóvel, 10 milhões também, com dinheiro vivo? Como o Flávio Bolsonaro, que já tem uma mansão dos artistas em Brasília, né, que ele até hoje não conseguiu comprovar como ele teve acesso a esse dinheiro, como ele agora também compra uma mansão paradisíaca em Angra dos Reis, né, com direito a L ponto. Então, assim, essa que é a questão, né? Flávio Bolsonaro não consegue comprovar com o salário de senador e com a sua lojinha de chocolates na Barra da Tijuca, como ele consegue ter esse patrimônio aí, né, que parece... né, quem faz esse tipo de coisa é apresentador, né? São pessoas bilionárias, milionárias, e ele tem esse tipo aí de atitude. Bom, vamos aqui logo para o encerramento. Vou falar sobre a agenda dos candidatos nesta quarta-feira. Bolsonaro, às 14 horas, participa de motociata e comício em Santos. Toda a solidariedade aos santistas que não suportam este homem, pois ninguém aguenta mais a tal motociata. Lula não tem agenda pública, então realmente, né? É isso, é mais uma motociata insuportável aí poluindo as ruas das cidades brasileiras. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês uma ótima quarta-feira, falta pouco, 4 dias para este processo eleitoral. Eu vou ficando por aqui, mas você siga acompanhando a nossa vasta programação da TV 247, que está fazendo uma excelente cobertura das eleições. Até a próxima!